Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos da pandemia em curso no mundo atualmente. Antes de mais nada deixarei claro que o que será falado aqui foi tirado do artigo exposto na Wikipédia. E também estarei trocando os dois nomes principais. Um chamarei de Vivi-19. O outro nome chamarei de Dadanavírus. Use o discernimento e seja compreensivo. Mas antes se inscrevam, compartilhem, comentem e deixem seu gostei. A pandemia de Vivi-19, também conhecida como pandemia de Dadanavírus, é uma pandemia em curso de Vivi-19, uma doença respiratória aguda causada pelo Dadanavírus, da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao mercado atacadista de frutos do Mar de Huanan, que também vendiam animais vivos. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma epidemia. Até 16 de dezembro de 2020, pelo menos 73.418.181 casos da doença foram confirmados em pelo menos 191 países e territórios, com cerca de 1.633.272 fatalidades reportadas e 41.549.490 pessoas curadas. Os cientistas chineses isolaram um novo Dadanavírus, 70% semelhante na sequência genética ao SARS-CoV, e posteriormente mapearam e disponibilizaram a sua sequência genética. Inicialmente, o vírus não mostrou a mesma gravidade do SARS, porém com um contágio maior. As questões levantadas incluem se o vírus está circulando há mais tempo do que se pensava anteriormente, se Wuhan é realmente o centro do surto ou simplesmente o local que foi identificado pela primeira vez com a vigilância e os testes em andamento, e se poderia haver uma possibilidade de que Wuhan seja um evento de superdispersão. Em 22 de janeiro de 2020, foi discutido por um comitê de emergência organizado pela OMS e se o incidente constitui uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, sob os regulamentos internacional de saúde. A decisão foi adiada por falta de informação. Em 23 de janeiro de 2020, a OMS decidiu não declarar o surto uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Entretanto, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto uma emergência de saúde pública de interesse internacional, pedindo que uma ação coordenada de combate à doença deveria ser traçada entre diferentes autoridades e governos. A declaração fez com que esta fosse apenas a sexta vez que essa medida foi invocada pela OMS, desde a pandemia de H1N1, em 2009. Na primeira semana de fevereiro de 2020, o número de mortes causado pelo novo Dadanavírus ultrapassou 800, superando o SARS, que matou 774 pessoas em todo o mundo entre 2002 e 2003. Posteriormente, no mês de fevereiro, o número de mortes subiu para mais de 1.400, e ultrapassou 3.000 em março. De acordo com as pesquisas da Universidade de Agricultura do Sul da China, o pangolim pode ter sido o hospedeiro intermediário do vírus, enquanto pesquisas do Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças encontraram similaridade com a genética de morcegos e cobras. Os cientistas estudaram 1.000 amostras de animais selvagens e determinaram que os genomas das sequências de vírus estudadas no pangolim eram 99% idênticos aos dos pacientes infectados pelo Dadanavírus, em Wuhan. Em 11 de fevereiro de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da OMS, anunciou o nome oficial da doença, que passaria a se chamado de Vivi-19, porque a palavra Dadanavírus refere-se ao grupo que o vírus pertence, e não à última cepa descoberta, sendo que o vírus em si foi designado por SARS-CoV-2. O epidemiologista americano e consultor da OMS, Ira Longini, alertou que cerca de 2/3 da população mundial podem ser infectados pela Vivi-19.
No dia 9 de março de 2020, o canal de notícias da CNN passou a considerar o surto uma pandemia, sob a justificativa de que o vírus encontrou um ponto de apoio em todos os continentes, exceto na Antártida, e que em vários países do mundo os casos continuam a crescer. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou o surto como pandemia. Os efeitos mundiais da pandemia incluem instabilidade social e econômica, queda do mercado global de ações corridas às compras, xenofobia e racismo contra pessoas de descendência chinesa e do leste asiático, determinação online de informações falsas e teorias da conspiração sobre o vírus, e o encerramento de escolas e universidades em pelo menos 115 países, afetando mais de 1,6 milhões de estudantes até o momento. A transmissão a animais de companhia como cães e gatos ainda não foi confirmada, sendo considerado que esses animais não transmitem a doença, embora em um caso raro, um gato na Bélgica testou positivo. Sintomas e sinais. A gravidade dos sintomas varia, desde sintomas ligeiros semelhantes à constipação até pneumonia viral grave com insuficiência respiratória potencialmente fatal. Em muitos casos de infecção, não se manifestam sintomas. Nos casos sintomáticos, os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar. A perda do olfato e paladar são também sintomas comuns da Covid-19. Entre outros possíveis sintomas menos frequentes estão garganta inflamada, corrimento nasal, espirros ou diarreia. Entre as possíveis complicações estão pneumonia grave, falência de vários órgãos e morte. Entre os sinais de emergência que indicam a necessidade de procurar imediatamente cuidados médicos estão a dificuldade em respirar ou falta de ar, dor persistente ou pressão no peito, confusão ou tom azul na pele dos lábios ou do rosto. O período de incubação entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é, em média, de 5 dias, embora possa variar entre 2 e 14 dias. A doença é contagiosa durante o período de incubação, pelo que uma pessoa infectada pode contagiar outras antes de começar a manifestar sintomas.